Atlético Paranaense, o presidente queria, o Petralha, que eu fosse ao Arsenal, buscar o modelo do Arsenal, passar lá um mês, logo que eu assumi a função. E depois de uma semana na coordenação da base do Atlético, eu voltei, eu cheguei ao presidente, reuni novamente, falei, presidente, eu não vou para o Arsenal. Ele falou, mas por quê? Eu falei assim, não tem nada a ver, eu não quero trazer um modelo pronto. Fala, pessoal, tudo bem? Bom, nosso entrevistado de hoje, ele foi volante e encerrou a carreira aos 33 anos. Logo em seguida, ele foi convidado para ser auxiliar técnico e não parou mais. Ele já foi treinador, por exemplo, do Ituano, do Grêmio Barueri, do América Mineiro, do Figueirense, da Chapecoense, da Ponte Preta e comandou também o Estoril e participou da Copa do Mundo da África do Sul como observador da seleção sul-africana do técnico Carlos Alberto Parreira. Bom, nosso convidado de hoje é Vinícius Eutrópio. Muito obrigado, Vinícius, por ter aceito o convite para conversar com o Vamos pro Jogo. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu que agradeço. Carol, Samuel, Xará e Vinícius pelo convite. É sempre bom a gente estar falando de futebol e trazendo sempre informações e trocando ideias. Vamos começar pelo começo, então, né? Você parou de jogar muito cedo. Eu queria que você falasse um pouquinho, contasse um pouquinho para a gente como que foi encerrar a carreira tão cedo e logo de cara, um dos seus primeiros trabalhos, né, já foi com o Parreira. Queria também que você falasse um pouquinho dessa sua relação com ele, como que já surgiu esse convite para trabalhar como auxiliar técnico do Parreira. Na verdade, eu estava no Náutico aos 33 anos, no auge, como capitão do time. Jogamos uma final de turno no estadual contra o Sport e ali encerrou meu contrato no meio do ano. Então, terminando aquele jogo, então o treinador Arthur Neto me chamou no outro dia e falou, olha, Vinícius, eu quero contar com você. Eu falei, não, estou aí, professor, quero também. Ele falou assim, não, mas agora eu quero contar com você ao meu lado, para você ser auxiliar técnico. Pô, no momento deu aquele choque, eu falei, pô, mas eu estou aqui jogando, né? Parar assim, eu falei, me dá uma semana. E aí naquela semana eu pensei bem, eu falei, olha, eu vou ter mais poucos anos como jogador e uma carreira grande como auxiliar ou na área de futebol. Se eu esperar mais tempo, eu ainda tenho que terminar meu curso de educação física, que eu já tinha feito 2 anos, vou entrar numa escolinha para depois chegar, quem sabe, daí a 10 anos, ser auxiliar técnico de um clube como o Náutico. Então eu falei, deixa eu abreviar logo, né? Eu acho que o que eu tinha que fazer já tinha feito. Eu também tinha muito sabor ainda, gostava muito de treinar, mas o jogo já não estava me dando aquela satisfação pessoal, sabe? O jogo já estava sendo mais complicado para mim. E não em termos físicos, mas de saborear mesmo, de gostar daquilo. Então, eu decidi parar. No outro dia, eu já comecei a trabalhar com os jogadores e meu olhar já era basicamente de um auxiliar tático. Não tenho, assim, saudade nenhuma de jogar, né? Não me passa isso mais, não me passou. Talvez por já fazer essa mudança instantânea. E depois disso, eu fui trabalhar no Atlético, né? Já no Fluminense, ele conheceu o meu trabalho, me convidou para ser um dos participantes e também organizadores daquele Futecom, um congresso que ele reunia no Rio, reunia ali sempre quase 3.000 pessoas no final do ano. E depois de conhecer pessoalmente, conhecer mais o trabalho, aí sim veio o convite de eu trabalhar com ele como auxiliar técnico e depois, posteriormente, como auxiliar na África do Sul. Um cara sensacional, acima da média, dispensa comentários, e eu tenho essa satisfação, me sinto um privilegiado de chamá-lo de amigo e dele ter me passado experiências fantásticas, assim, de uma carreira vitoriosa. Vinícius, eu queria adiantar um pouco na sua carreira, né? A Carol começou lá no início, eu já quero um pouco mais para frente, quer dizer, bem mais para frente, né? Mais precisamente quando você, em uma das suas passagens pela Chapecoense, você pegou a Chapecoense depois de tudo que aconteceu, daquela tragédia que
que todo mundo sabe, enfim, que chocou o mundo do futebol, né? E esses dias a gente entrevistou o Gilson Kleina aqui pelo canal, né? E ele falou do seu trabalho ali que você o antecedeu, né? Foi o Mancini, depois a tragédia, você depois o Mancini e depois o Kleina assume. Eu queria que você falasse um pouco desse momento, como que foi treinar Chapecoense nesse momento, como era o clima do clube, como que foi essa reconstrução do clube? Uhum. Xará, na verdade eu tive 2 momentos na Chapecoense, né? Um em 2015, quando a Chapecoense foi promovida à Série A em 2014, passou por grandes dificuldades estruturais e de experiência, e aí já no final, nas férias de 2014, eu fui contratado para ser o treinador de 2015. Com toda a modéstia e um pouco da nossa experiência, da minha experiência de Atlético e Fluminense e Figueirense e Portugal, eu mudei um pouco o conceito que vinha dando certo na Chapecoense, mas eu mudei o conceito em cima de uma anamnese que eu fiz do ano anterior, porque chegar à primeira divisão é completamente diferente a gestão. Então, eu mudei a forma deles pensarem com relação à formação de elenco, mudei a forma deles pensarem com relação ao nível de jogadores, ao investimento não se permaneceu o mesmo, mas a experiência, nível de trabalho, treinamento, metodologia, né? E eles me deram essa abertura pela minha experiência. Então, 2015, felizmente, por um lado, eu fui responsável, né, junto com os diretores e o presidente, de montar aquela equipe que fez sucesso em 2016. Para mim também, por isso, o acidente é muito doloroso. Eu perdi muitos amigos ali nessa parte e eu fui, né, o responsável pela montagem em 2015. E aí fui privilegiado, né, novamente, num momento ruim, mas um momento histórico, de participar dessa reconstrução, um momento difícil para mim como treinador, porque nós fizemos 14 ou 15 jogos por 5 países diferentes, 3 continentes, com fusos horários malucos, e tendo que cumprir uma agenda de festividades, né? Indo ao Papa, Roma, com Barcelona, Copa Suruga no Japão, jogo contra o Lyon da França, em meio a uma reorganização de equipe, em meio a uma reorganização de um clube inteiro, de estrutura física, pessoa, recursos humanos, jogadores lesionados, o time estava, se não me engano, na zona de rebaixamento, e no meio disso tudo eu tinha que cumprir uma agenda e, de uma certa forma, com sucesso, eu consegui, não consegui muito em números, mas fiquei ali um aproveitamento de 39%, 40%, que já deu uma estabilizada, e depois o Gilson veio brilhantemente, deu sequência naquilo que a gente havia feito. Momento difícil, mudança de pessoas completamente, né? Só ficou Soplínio, o antigo presidente. A Chapecoense, que eu encontrei em 2015, tinha uma unidade muito grande. A Chapecoense de 2017, ela estava ainda em forma de muita emoção, de muitas pessoas comovidas com a situação, mas com poucas pessoas com experiência. Talvez quase ninguém vai ter uma experiência de passar por um drama desse e saber o que fazer. Então foi esse momento difícil de reconstrução que eu participei, mas realmente a cidade, o clube, todas as pessoas se uniram em prol de reerguer o clube, e foi o que aconteceu. Tropa, você, pelo jeito, né, tá falando, você é um estudioso do futebol, você pegou gosto por essa parte fora dos gramados, né? Já não sente mais falta dos gramados, veio como técnico auxiliar e você fez grandes trabalhos. No começo dos anos 2000 com o Atlético Paranaense, até 2006, foi vice-campeão de Libertadores, você fazia parte de todo aquele processo. O Grêmio de 2010, o Grêmio Barueri, que conseguiu o 3º lugar no Campeonato Paulista, reformulação na Chape. Como que é trabalhar no futebol brasileiro, que muitas vezes dá pouca oportunidade para os profissionais, para você conseguir fazer esse trabalho de longo prazo, aí, de médio e longo prazo? De qualquer forma, você tem que ter o resultado imediato para a gente ter o trabalho de médio e longo prazo. Na Chapecoense foi uma exceção, porque lá existiam as pessoas que já estavam há muito tempo. Eu falei justamente com o presidente. Presidente, vamos trazer um modelo europeu. Isso em 2015. Nós vamos contratar 20 e poucos jogadores. Vamos ter um plantel curto, com jogadores com nível muito acima do que vocês estavam acostumados.
Porém, nós não vamos dispensar ninguém, só que vamos fazer esse elenco desde janeiro. Não vamos deixar passar para o campeonato regional, para depois vir o brasileiro. A nossa oportunidade é de ter uma unidade forte desde o início. E falei com ele, e se possível, não vamos trocar o treinador, brinquei. Isso foi mantido o ano todo, né? Eu saí já só no finalzinho que entrou, se não me engano, o Guto Ferreira. Então, foi feito isso, mas é uma exceção. Na verdade, a gente primeiro depende dos resultados. Mas o que eu procuro fazer, como eu fui jogador e passei por todas as funções do futebol nos meus primeiros 9 anos, depois que eu parei, já fui analista, desempenho, tudo, e essa gestão também me fez muito bem, eu procuro fazer uma reunião com os diretores, com os presidentes, às vezes até com conselheiros, para explicar todo o método de trabalho, fazer uma anamnese completa do clube, o que a gente vai trabalhar, como nós vamos trabalhar com os jovens, como nós vamos trabalhar com os jogadores mais experientes, qual o método de trabalho, quais as metas, qual a nossa filosofia. A gente é como uma empresa mesmo. Depois que eles absorvem e compram essa ideia, fica realmente mais fácil. Costumo dizer que a partir de 2009 que eu resolvi ser treinador, todo ano, com exceção desse último ano, eu sempre estou beliscando alguma coisa e sempre conquistando os objetivos. Talvez não, tenho certeza que é fruto de um planejamento e de uma experiência. Ô, Vinícius, ainda pegando o gancho aí na pergunta do Samuel, você também trabalhou, né, nas categorias de base. Eu queria que você falasse como que você vê a formação das nossas categorias de base hoje em dia. A gente teve aí recentemente o que aconteceu com o Flamengo e que veio toda essa discussão, né? E quando a gente assiste algumas matérias, algumas reportagens que traz o que aconteceu no Flamengo novamente, a gente vê que nada mudou. Então, eu queria saber como que você enxerga, não só nessa parte de dar estrutura para os garotos, mas também dentro de campo. Se você acha que o trabalho que a gente tem feito, a gente perde muitos talentos. Na verdade, a estrutura hoje em dia, comparando com a minha época de jogador, né, a estrutura hoje que os clubes oferecem aos jogadores são incríveis. Aquilo que aconteceu com o Flamengo foi uma fatalidade em termos de organização, porque, na verdade, o Flamengo estava estruturando um centro de treinamento e montando um modelo excepcional para os garotos. Infelizmente, aconteceu uma fatalidade nessa troca. Os clubes hoje oferecem o que há de melhor no mundo para que esses garotos possam ter toda a capacidade e condição de praticar o futebol. Eu vejo que nós passamos por muitos anos aí um modelo, querendo seguir um modelo europeu, principalmente de treinamento, sem saber se os europeus faziam realmente aquilo, né? Então, nós meio que freamos a nossa qualidade, a nossa indisciplina tática, a nossa criatividade por muitos anos, né? Veio uma geração por muitos anos meio gessada e nós pagamos um pouco o preço. Eu posso dizer com uma experiência minha de Atlético Paranaense, e eu usei a minha experiência como ex-atleta de formação de base de Cruzeiro e América Mineiro, realmente aquilo que eu vivenciei. Então, no Atlético Paranaense, o presidente queria, o Petralha, que eu fosse ao Arsenal, buscar o modelo do Arsenal, passar lá um mês, logo que eu assumi a função. E depois de uma semana na coordenação da base do Atlético, eu voltei, eu cheguei ao presidente, reuni novamente, falei, presidente, eu não vou para o Arsenal. Ele falou, mas por quê? Eu falei assim, não tem nada a ver, eu não quero trazer um modelo pronto. Eu prefiro criar um modelo, um DNA Atlético Paranaense. É uma coisa mais, que vai dar mais trabalho, mas é mais prazerosa e é mais assertiva. Então, foi isso que nós fizemos. Nós montamos o modelo Atlético Paranaense. Então, por exemplo, coisas básicas que as pessoas não fazem e que os clubes são muito prejudicados. Os garotos que ingressam na categoria de base com 12, 13 anos, quem aprovava esses garotos, nós tínhamos vários avaliadores, mas quem aprovava os garotos era eu, coordenador, e o treinador do sub-20. Não era o treinador do sub-13. Porque o treinador do sub-13, ele quer aquele garoto mais forte que vai fazer ele ganhar o jogo domingo. Ele não pensa no processo inteiro. Então, por isso, o Atlético tem sempre jogadores leves, rápidos e pequenos, às vezes. Coisas pequenas assim. Nós procuramos sociabilizar o jogador. Eles vivem num momento de pressão, longe das famílias. Então, nós colocamos teatro. A cada 6 meses, eles tinham que elaborar peças, subir num palco, que nós fazíamos, sabe? Criar atividades, banda.
tivemos muitas recreações, passeios turísticos, nós sociabilizamos aqueles garotos, fizemos eles enxergar um mundo maior. E todos eles passaram por experiências de atividades esportivas diferentes, patinação, natação, vôlei, handebol, futsal. Tudo isso eles faziam uma vez por semana, numa faculdade, para melhorar o repertório motor, né? E dar muita liberdade para eles. Há 20 anos atrás, nós tiramos o preparador físico sub-14 e colocamos um coordenador motor. Então, todo esse resultado, justamente para quê? Para privilegiar o que a gente tinha, que é brincar na rua, ter liberdade. Não é? Não é justamente isso? Então, a gente fazia isso. E quando você vê o modelo do Atlético Paranaense, ele é tão fidedigno que as pessoas confundem e falam assim, o Atlético Paranaense joga, ou pelo menos na minha época, e agora também é assim, joga no mesmo modelo de jogo. Né? Joga todo o mesmo modelo de jogo, todas as categorias. Eu falo, não, é uma mentira, isso nunca aconteceu. Eu era o coordenador, nunca aconteceu. O que acontecia são jogadores com características tão semelhantes que parecia que o time jogava nas mesmas condições. Então você pega lá assim, Kleberson, no segundo volante. Depois você vem assim, Rodriguinho, que jogou no Santos, no segundo volante. Depois você pega o Fernandinho, que está na seleção, segundo volante. Olha, nós estamos falando de 3 gerações diferentes com jogadores parecidos. Então, o que se estabeleceu foram critérios de avaliação e a filosofia Atlético Paranaense que deu essa qualidade e essa noção. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Voltando assim para encerrar essa pergunta, para não me prolongar mais, nós temos que humanizar mais, dar mais liberdade aos jogadores e deixar as questões táticas, as questões, às vezes, os treinadores querem mostrar muita qualidade, muito serviço na categoria de base, né? E então dar mais liberdade para o garoto e resgatar o que nós temos de melhor, que é a nossa liberdade e a nossa criatividade. Tropa, eu queria pegar um avião e voltar para Santa Catarina, mas agora para Florianópolis, não mais para Chapecó. Eu queria saber como que é a sua relação hoje com o Figueirense, porque você viveu dias de lutas e dias de glória lá, né? E hoje, como que é a relação do Eutrópio com o clube figueirense? A minha relação com o Figueirense é sempre ótima. Eu tenho até que tirar um pouco esse estigma de figueirense, né? Senão eu não trabalho no Avaí. O pessoal fala, ei, Figueirense. Eu falei, tem o Avaí aí. Mas eles identificam muito. Como eu fui jogador por 3 anos, aliás, uma curiosidade, eu fui o único campeão como jogador e treinador na história do Figueirense, né? Então, como eu joguei por 3 anos, depois tive aquela passagem maravilhosa, 2013, 14, que conseguimos acesso e depois o título. 2016 também é uma passagem muito boa, que eu deixei o time, se não me engano, em 12º no Brasileiro, saí naquele momento que o time tinha quase 50% de aproveitamento. Então foram passagens ótimas. E essa última, eu digo que eu também fui importante na vida do Figueirense. Foi um legado que eu deixei. Isso eu vou contar aqui, porque eu já contei e ficou já divulgado e explícito. No momento que eu fui convidado pelo professor Antônio Lopes, no qual nós somos vice-campeões da Libertadores pelo Atlético Paranaense, eu sabia do desafio que era ficar no Figueirense naquele momento. Mas não sabia que daí a 3 dias ia ter greve e eu ia ser simplesmente um treinador que não tinha treino. É impressionante. Fui um treinador que não treinou o time durante 30 dias. E muita briga interna, uma confusão, e a empresa realmente tirando vantagens, né? Ao invés de dar vantagens ao clube, ele tirava todas as vantagens em questões financeiras e status que o Figueirense tinha. Não é um clube que tem grandes arrecadações, como os grandes clubes do Brasil, e isso ainda estava sendo prejudicado. Então, eu fui contratado pela própria empresa, mas depois de 30 dias que eu estava ali, eu vi tudo que aconteceu, né? Vou dizer, a sujeira que aconteceu, os jogadores em greve, e eu resolvi agir. Talvez por isso eu falo que eu fui o treinador naquele momento, na hora certa, no lugar certo. Cheguei em casa um dia e pensei comigo, eu vou embora, né? Eu já ganhei tudo no Figueirense, estou aqui em Florianópolis, o que eu vou ficar fazendo aqui? Jogadores não treinam. E vim para casa, dormi pensando nisso. De manhã eu acordei, faltavam 2 dias para o jogo contra o CRB, já tínhamos dado um WO, o presidente queria dar o segundo WO, se os jogadores não estavam importando para o segundo WO, né? Eu que barrei, porque ele queria mandar quase 10 jogadores embora. Se ele mandasse os 10, os outros jogadores não entrariam em campo,
e eu correria o segundo WO. Bom, em meio à terça-feira, quarta, que nós demos WO na terça, até sábado, tinha esse espaço aí para eu tentar convencer os jogadores. Então, na quinta-feira, eu reuni todos os jogadores e falei com eles, olha, eu estou pensando realmente, e fui para casa ontem pensando em desistir e sair daqui. Mas é o contrário, esse clube é meu, esse clube é seu, a cidade é nossa, é do clube. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós temos que fazer as outras pessoas saírem daqui. Então, eu chamei todos os funcionários, todos os jogadores, falei, treinem amanhã, usem a imprensa como um apoio de vocês, treinem, usem a torcida. Se vocês forem treinar amanhã, eu juro que eu coloco toda a torcida organizada aqui, eu coloco todos os acessos à imprensa aqui, eu abro tudo isso, porque era tudo fechado, e deixa comigo. Só façam isso que a gente tem que trabalhar sob pressão. É revolução mesmo, falei com os jogadores. E aí eles foram para casa, se reuniram, pensaram, e meia-noite eles me deram o retorno. Ó, Vinícius, vai fazer isso mesmo amanhã? Eu falei assim, vou. Então amanhã a gente vai treinar. Tá bom. Quando eles treinaram, eu cheguei lá, já estava tudo aberto, torcida e tudo, tinha organizado tudo. E a torcida fez a pressão na diretoria, e aquilo tudo começou a virar contra, obviamente, e acabou, né, culminando, não fizemos o WO, o segundo WO, jogamos, fizemos até um ótimo jogo contra o CRB, e depois, obviamente, ficaram sabendo da minha participação, me mandaram embora, né? E aí, 2 dias depois que eu fui mandado embora, saiu a direção, saiu essa empresa. Mas eu acho por isso que é importante. Talvez ninguém com a história no Figueirense tivesse, né, a coragem de fazer. Eu teria contrato até final de 2020. Então, poderia estar ali tranquilo, esperando as coisas acontecerem, ninguém ia mexer comigo, mas eu não sou assim, né? Não acho que as coisas devam ser assim. Sou acostumado, e eu acho que muitas pessoas do futebol são acostumadas a lutar contra a maré, e o meu momento no Figueirense, o meu legado nessa terceira passagem minha era essa, fazer com que a má gestão saísse do clube. Ô, Vinícius, agora eu queria saber como que você enxerga o futebol brasileiro hoje. Você respondeu aí para a Carol que não quis trazer o modelo europeu para cá, e hoje os jornalistas, os especialistas do futebol falam que o Brasil tem que copiar a Europa, e a gente acaba perdendo as características do nosso futebol e temos sofrido nos últimos anos. Eu queria saber como que você enxerga tudo isso, qual que é o caminho que o Brasil teria que tomar para retomar as vitórias, ter aqueles jogadores nos grandes clubes do mundo e como destaque. Tá, não, quando eu falei do modelo europeu, foi um modelo de formação europeia exclusivamente do Arsenal, né? Há 20 anos atrás. Eu acho que a gente tem muita coisa assim para copiar do futebol europeu. Eu passei em Portugal e trouxe muita coisa. Há 10 anos eu dou aula na CBF, e há 10 anos eu já passo slides do Jorge Jesus, porque eu acompanhei, joguei contra. Então, é um modelo que eu uso nos meus times, esse 4-4-2, variando para 4-2-4, bem ofensivo. Então, eu acho que sim, o futebol europeu, hoje ele é ousado, ele é rápido, ele busca o gol a todo momento, ele não fica fazendo catimba. Então, justamente, eu acho que nesse momento a gente tem que buscar essa mentalidade que o futebol europeu tem, né? Eu apoio completamente. Então, o futebol que fez um gol vai atrás do segundo, do terceiro, ou quando se fecha bem, mas com velocidade nos contra-ataques, né? Nas transições. Então, tudo isso eu acho que vale sim. Agora, nós temos que valorizar o quê? Nosso poder de improvisação. Isso, nós, treinadores, talvez pela pressão, talvez pelos resultados, pela própria torcida, que falta um pouco, às vezes, de paciência com os jogadores, a gente acaba inibindo os jogadores. Em março do ano passado, eu dei uma aula na CBF, em março, quando eu voltei do Bolívar, o meu time de bolivianos, né, que não menosprezando, mas é um país que não tem tanta tradição, na Copa Libertadores, o meu time disputando em uma chave de 2 campeões da Libertadores, chegou a fazer 8 pontos. Foi o time que em uma partida da Libertadores mais finalizou e cruzou, mais que Boca Juniors, que Flamengo, que todos. Então eu cheguei para os nossos treinadores e falei, algo está errado no nosso futebol. E lá eu jogava com 4 atacantes, com mais um chegando, quase 5. Então essa ousadia a gente não pode perder. Colocar menos volantes,
os volantes têm que ser mais maleáveis, transformar os volantes em meias, dar mais liberdade para os atacantes, né? Volto a dizer, colocar uma mentalidade nos jogadores que a gente tem que jogar para frente. Isso não quer dizer que a gente tem que se defender, não pode se defender, mas jogar para frente. Então, essa mentalidade europeia, eu acho que nós devemos seguir com certeza. Ô, Vinícius, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria ainda fazer uma última pergunta para você, sobre o Thiago Volpi. Você deu uma oportunidade para ele no Figueirense, né? E hoje, pelo menos na minha opinião, ele é um goleiro que se firmou, o primeiro goleiro que se firmou depois aí da aposentadoria do Rogério Ceni no São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre ele mesmo, desse momento que ele está vivendo no São Paulo, se quando você já deu aquela oportunidade para ele, se eu não estou enganada, foi em 2003, né? 2013, desculpa. Se você já acreditava que ele poderia ser um bom goleiro, como ele tem demonstrado hoje no São Paulo. Sem dúvida. O Volpi está mostrando hoje, demonstrando no São Paulo, que ele demonstrou para mim e demonstrou no Querétaro do México. Né? Ele é um jogador que ele cresce extremamente nas partidas, no dia a dia. Então, quando eu cheguei, o goleiro titular era o Neneca, que era um bom goleiro, mas no segundo jogo já eu fiz a opção do Thiago Volpi, que não tinha muita expectativa de jogar, mas justamente pelo dia a dia dele, pelo comando e pelo que ele coordena o vestiário e o que ele inspira os próprios treinadores e dá essa confiança. E ao longo do campeonato, imagina, nós éramos a defesa mais vazada da Série B, com, se não me engano, 28 gols em 16 jogos, uma coisa absurda, né? E terminamos de uma forma espetacular, com ele crescendo, melhorando cada dia mais sua produção, e foi um dos destaques naquele acesso figueirense. No São Paulo, eu não tinha a menor dúvida que ele ia dar certo. Eu dei entrevista para uma rádio logo que ele chegou. Aliás, o Bruno, o Pablo e o Thiago Volpi foram meus jogadores aqui no Figueirense, todos da mesma forma, dando oportunidades. O Pablo era o terceiro reserva quando eu cheguei. Então, eu não tinha a menor dúvida e respondi com toda firmeza: o Volpi vai dar certo, porque ele incendeia o vestiário, os treinos dele são muito fortes, um cara com uma garra e assim com um poder de concentração, um foco em vitórias muito importante. Eu tive a CBF agora no final do ano no curso, batendo papo com o Fernando Diniz, e é isso. O que ele fez para mim está fazendo para o Fernando, e o Fernando tem muita admiração e fala: ó, ele é especial. Então, ele vai tenho certeza, passar por muitos anos ainda no São Paulo, sendo um dos grandes destaques e, claro, substituindo no Rogério Ceni, que é uma lenda. Perfeito. Bom, Vinícius Eutrópio, agradecer a você por ter aceito o convite para conversar aqui com o Vamos pro Jogo, desejar sucesso na sua carreira, que tudo isso que a gente está vivendo possa passar rápido e que o futebol possa voltar o quanto antes. Tá bom, obrigado, Carol, Samuel, Xará. Parabéns pelo programa, pela iniciativa. Fico muito satisfeito de participar e que tudo isso passe para a gente voltar com mais vontade ainda de trabalhar e de nos ajudar no dia a dia. Um grande abraço, boa noite a todos. Obrigada, boa noite para você também. Bom, e para você que está assistindo a gente, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar joinha, de ativar o sininho. E se você gostou do conteúdo da nossa entrevista, compartilhe o link também com quem você acha que possa gostar. Fechado? Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos para o jogo. Vamos pro jogo. Eu tô sentindo cheiro de desinfetante aqui, velho. Eu não sei de onde que tá saindo esse cheiro. Mas eu queria saber se ele, sabendo da dificuldade dos times brasileiros em jogar na altitude, jogar La Paz, ele usava isso, né? Se ele falava isso com os atletas dele lá no Bolívia, falou: ó, meu, correria porque esses caras vão ficar com a língua no chão. Porque brasileiro não aguenta jogar na altitude. Ótima pergunta. Eu ia perguntar isso, mas